Fala, galerinha! Teremos alta ainda em dezembro? Será? Vou mostrar para vocês no vídeo dessa semana que os dados on-chain estão melhorando, mas ainda não vi um acompanhamento do volume que ainda continua muito tímido na rede Bitcoin. Vou mostrar as razões porque eu penso que ainda vamos ter uma alta no final desse vídeo e também uma nova ferramenta para vocês poderem acompanhar as provas de reservas da sua exchange preferida. Reparem aí, minha galerinha, que o volume ainda continua tímido, igual o like que você falou que iria deixar para o professor. Tá muito tímido esse like. Veja aí, pessoal, o nosso volume ele subiu essa semana 4%, atingiu a casa aí de 23 bilhões, mas ainda não tivemos uma alta real, ainda continuamos nessa região de fundo por onde atravessamos todo o ano de 2022 e veja quem está saindo do nosso gráfico agora, está saindo o nosso pico dos últimos 2 anos, que foi um pico de quase 180 bilhões de dólares, ou seja, um valor 900% maior do que o que nós estamos praticando durante esse bear market, tá bem, pessoal? Então acredito que realmente 2022 vai ficar marcado como um ano muito ruim para o Bitcoin e vamos torcer para que 2023 esteja aí um pouco melhor. Será que nós podemos ter ainda uma pequena altinha em 2022? Vamos ver os dados aqui, pessoal. Primeiro nós vamos mostrar aqui a zona de suporte, então nós estamos presos aí nesse suporte que no último vídeo eu disse para vocês que imaginava que não perderia. Então realmente nós ficamos lá na zona dos 15 mil dólares e a partir dali ele subiu um pouco e agora chegou nos 17.300 dólares do André. Os vídeos do André estão espetaculares, então não percam os vídeos dele, certo? E ele inclusive entrou no short lá e está esperando esta correção, até onde vamos com essa correção aí, tá bem? Na grande onda nós temos aí como resistência os 18.100 dólares. A boa notícia é que a resistência perdeu um pouco de força, né? Ela era maior, esse pico aí, diminuiu um pouco de tamanho, mostrando que se o mercado melhorar um pouco, pode ser que a gente consiga superar essa marca aí dos 18.100 dólares, tá bem? Como a gente provavelmente vai ficar preso nessas curvas aí, eu mostro aqui para vocês os trades rápidos, para quem está querendo trabalhar aí em tempos menores, né, no 4 horas, por exemplo. Então, agora, nesse exato momento, a gente está testando esse pequeno suporte em 16.960 dólares. Se perder ele, provavelmente nós vamos aí ter uma segunda parada nos 16.289 dólares para depois a gente, quem sabe, retomar essa subida em busca dessa região aqui, que vai ser uma região um pouco mais difícil da gente ultrapassar. E como estão os dados on-chain? Vamos primeiro ver aqui a força compradora. A força compradora, eu olho por 4 parâmetros, então o número de transações que bateu o fundo lá em 250 mil transações diárias na semana passada. Essa semana teve uma boa recuperação, chegamos aí em 263 mil transações, um aumento aí de 5,2%, então mostrando uma boa recuperação nos dados on-chain, ainda que o número de endereços ativos esteja estável. Nós estávamos com 948 mil endereços ativos e agora estamos com 950 mil, um valor aproximadamente estável, tá bem, pessoal? Nos novos endereços, os novos players chegando para o nosso mercado, nós estávamos com 412 mil carteiras novas sendo abertas a semana passada por dia, em média, nos 7 dias, e agora estamos em 427 mil, um aumento de 3,6%. Então veja que 2 parâmetros estão bem bons aí, tá bem? Um que tinha caído muito foi o hash rate, que mostra aí a força dos mineradores. O André tem mostrado isso também, como que eles estão
colocando, como estão distribuindo seus bitcoins para tentar se manter no mercado. Então eles estavam lá em 270 exahashes, né, 265, e depois dessa última queda que nós tivemos em novembro, eles foram e buscaram 234 exahashes, mas agora deram uma pequena recuperada, chegaram em 252 exahashes por segundo. Tivemos então um aumento aí de 6,3% na semana. Então perceba que 3 indicadores estão positivos e um está estável na força compradora. Por outro lado, a força vendedora, perceba que a força vendedora ela sempre acerta também, ó, ela acertou o topo do mercado lá em dezembro, ela estava em alta atividade, certo? Depois ela cai durante o bear market e fica esperando o próximo movimento, como foi o que começou lá em outubro, né, de 2020, a atividade foi aumentando e aí depois foi aí, veja que até aí novembro, né, outubro, novembro de 2021, foi todo o período de alta que nós tivemos no ano passado, e aí começou a cair a atividade. Veja que a atividade caiu bastante, ela voltou a subir, principalmente no grupo de 180 dias aí, quando nós tivemos esse último caso da FTX, colocando todo o mercado em grande risco, tá bem? Apesar que nesta semana aí nós observamos uma pequena quedinha aí de 0,5%, tanto na atividade do pessoal de 180 dias, né? Seria os short term holders, e o pessoal de um ano aí, os long term holders, o pessoal que tende a segurar mais os seus bitcoins. Então, a força vendedora está quase estável, perdeu um pouco aí da sua força, perdeu em torno de 0,5% a força deles, e a gente pode observar que os holders aqui também, a gente fica esperando essa curva fazer para baixo, aumentando a atividade dos holders, mostrando que então o mercado começou a subir o preço, aumenta o incentivo para a comercialização de moedas. Não é o que nós estamos vendo aqui, né? Por enquanto ainda continua, ela deu uma queda, só que agora, logo que aconteceu isso em novembro, ela voltou a subir novamente, tá bem, pessoal? Então, nós temos uma situação mais ou menos assim, a força compradora, né, tem aumentado um pouco a atividade da rede, isso é bom, enquanto a força vendedora ainda está mais ou menos estável, perdeu um pouquinho da sua atividade, tá bem? Bom, por que o preço está caindo? A gente tem o principal caso agora, o caso da Gênesis, certo, pessoal? Que pode aí afetar o grupo do Gemini, tá certo? Eles, então, foi aí mostrado que as dívidas deles aumentaram, tem vários grupos cobrando as dívidas deles, eles congelaram as carteiras do pessoal, então as dívidas estão em 1,8 bilhões, ainda não é uma coisa do tamanho do que foi a FTX, mas é bom ficar atento para ver como vai se desenrolar isso daí. Isso pode afetar o preço aí a curto prazo, e por conta disso também ele está dando uma corrigida nesse exato momento, tá bem? Vai ter algum aumento aí? Estamos esperando alguma alta ainda em dezembro? Eu vi aqui uma notícia que eu queria mostrar para vocês, em cima do que o Powell falou, né? Então nós temos a semana que vem, nós vamos ter o índice de preço do consumidor, que vai ser um indicador importante para a gente na próxima semana. Reparem que ele aqui foi no mês de novembro em 0,4%, certo, pessoal? E vai ser mostrado para a gente agora o do mês de dezembro. O do mês de dezembro do ano passado foi 0,8%, como vocês podem ver aqui, 0,8%. Se for próximo ao que foi de novembro, aqui 0,4%, isso significa que nós vamos ter uma queda no índice de preço ao consumidor de 0,8 para 0, vai ter aí 0,8 menos 0,4, aproximadamente 0,4%. Se cair em torno disso, nós podemos ver então o quê? Que o IPC anual, que agora está em 7,7%, ele pode cair para 7,3%. Isso seria muito bom para o mercado do Bitcoin. Lembrando que o Powell disse que se a inflação continuasse caindo, os indicadores melhorando, eles poderiam então diminuir a velocidade do aumento da taxa de juros de 0,75 para 0,50. Então isso seria uma notícia muito importante para a gente, tá bom? Para não cair em coisas como essa aí do grupo Gênesis, tá bem, pessoal? Existe uma ferramenta nova que a Glassnode está disponibilizando para a galera,
e chama prova de reserva, tá bem? Então aqui vocês podem acompanhar, vou deixar todos os links na descrição do vídeo para vocês, e vocês podem acompanhar a corretora de preferência de vocês, tá bem? Lembrando que aqui eles só estão colocando as carteiras e as empresas estão disponibilizando e falando, olha, essa carteira é minha, essa carteira é minha, e eles estão incentivando todas as corretoras a abrirem, porque através da análise on-chain a gente tem as redes transparentes e a gente pode saber quem tem Bitcoin e quem não tem Bitcoin, tá bem? Então aqui vocês podem acompanhar as que já fizeram, já mostraram para a Glassnode, já passaram as carteiras deles, né? Então aqui vocês podem acompanhar os dados da Binance, por exemplo, ó. Da Bitfinex também já está aqui, da BitMEX também já está aqui, quanto que ela tem, cada coisa. Ó, da Bybit, tem muita gente no nosso grupo que usa a Bybit também, eles já mandaram os dados das carteiras deles para eles poderem monitorar e agora eles vão ficar monitorando sempre, tá bem? Aqui está a Crypto.com, que tem muito Shiba, que a gente ficou brincando com eles, certo, pessoal? A Deribit, ó, também, número de Bitcoins que eles têm, o número de Ethereum que eles têm lá nas carteiras deles. A Huobi, ó, já mandou também. A KuCoin já está aqui, ó. Então o USDT, BTC, ETH, e você pode monitorar isso e saber se a sua corretora preferida está abrindo as carteiras deles para a gente saber se os bitcoins estão lá mesmo. Então eles estão monitorando através dos endereços públicos dessas, como da OKEx aqui, dessas exchanges, e assim você vai poder saber e não ser enganado mais uma vez. Para concluir, galerinha, então vamos ficar de olho no que vai acontecer a semana que vem. Parece que as notícias vão ser boas, tudo nos leva a crer que ainda podemos ver uma pequena alta no final desse ano, logo que passe essa correção que nós estamos passando nesse exato momento, tá bem? Espero que esses dados ajudem vocês e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço!